Questão 42 do livro do Halliday, volume 2. A figura 13.26a mostra uma partícula A que pode ser deslocada ao longo de um eixo Y, desde uma distância infinita até a origem A. Origem esta localizada no ponto médio entre as partículas B e C, que têm massas iguais. E o eixo Y é perpendicular à reta que liga as duas partículas. A distância D é 0,3057 metros. A figura 13.26b mostra a energia potencial U do sistema de três partículas, em função da posição de A no eixo Y. A curva, na verdade, se estende indefinidamente para a direita e tende assintoticamente a um valor de menos 2,7 vezes 10 elevado a menos 11 joules, para y tendendo ao infinito. Qual é a massa, letra A, das partículas B e C e letra B da partícula A? Bem, antes da gente estar respondendo a letra A e a letra B, a gente tem que lembrar qual é a relação para a energia potencial gravitacional de um sistema de duas partículas. A gente tem que a energia potencial gravitacional para um sistema composto por duas partículas é dado por menos Gzão, Mzão, Mzinho, dividido pela distância entre as partículas, dividido pela distância entre as partículas. Ela, no caso, não está ao quadrado, como é o caso da força gravitacional. E temos também que um sistema, ou que a energia potencial gravitacional de um sistema de mais de duas partículas, ela é dada pela soma dessas associações para cada partícula. Ou seja, para o problema em questão, que utiliza três partículas, a gente tem que a energia potencial gravitacional total ela é dada por... Colocamos um menos na frente, abrimos o parêntese, porque esse menos aqui é em comum a todas as expressões. Gzão vezes MA vezes MB, dividido pela distância entre A e B, mais Gzão MA, MC, dividido pela distância de A para C, mais Gzão MB, MC, dividido pela distância de B para C. No caso, esta aqui é a relação para o sistema de três partículas, para o nosso sistema que vamos analisar. Então vamos responder a letra A, sabendo quais são as fórmulas, já sabendo quais são as fórmulas que vamos empregar no problema. Letra A. Ele pergunta a massa das partículas B e C. Neste caso, a gente pode usar essa relação, porque a gente só utiliza duas partículas, ou essa anotação aqui geral. Utilizando essa notação aqui geral, a gente necessita encontrar um ponto aqui no gráfico ao qual a gente não precisa trabalhar com essas duas relações aqui, esses dois termos, ou seja, esse termo aqui da relação de A com B e esse termo aqui da relação de A com C. A gente só quer trabalhar com a relação de B com C. Então, a gente vai escolher um ponto que y tende ao infinito, ou seja, a distância entre A e B e a distância entre A e C, ela é infinita. Quando essa distância é infinita, a gente tem que a energia potencial gravitacional ela vai ser nula, porque o denominador tendendo ao infinito e o numerador constante, esse termo aqui tende a zero, uma questão de limite. E a gente sabe que quando A tende ao infinito, a energia potencial total do sistema ele é menos 2,7 vezes 10 elevado a menos 11. Ou seja, toda a energia potencial gravitacional do sistema, quando Y tende ao infinito, ou seja, quando A está no infinito, ela é a energia potencial da associação somente de MB com MC. Logo, utilizando esse ponto, a gente tem menos 2,7 vezes 10 elevado a menos 11. Isso aqui é igual a menos. Esses dois termos aqui tendem ao infinito, porque RAB e RAC tendem ao infinito, então esses dois termos tendem a zero. Menos, então só sobra Gzão, MB,
MC dividido pela distância entre os dois, dividido pela distância entre os dois. Como esses dois aqui têm massas iguais, a gente tem menos 2,7. No caso, a gente pode cancelar esse aqui, esses menos, porque são iguais. Podemos, como por exemplo, no caso, estaria multiplicando ambos os termos por menos 1. Então, ficaria 2,7 vezes 10 elevado a menos 11. Isso aqui é igual a Gzão vezes MB ao quadrado. E a gente tem que a distância RBC, ela é essa daqui, ó. Ela é 2Dzão dividido por 2Dzão. Vamos continuar. Então, a gente tem que 5,4, eu peguei esse 2 e joguei para cá multiplicando, vezes 10 a menos 11, vezes D. No caso, eu vou expandir logo o termo D. 0,3057 dividido, a gente vai pegar esse termo aqui e jogar para cá como no denominador. 6,67 vezes 10 a menos 11. Isso aqui tem que ser igual a MB ao quadrado. Logo, MB, ele tem que ser igual a raiz quadrada. Esses termos aqui cancelam. 5,4 vezes 0,3057 dividido por 6,67. Então, a raiz quadrada desse resultado aqui, dessa operação, vocês vão notar que o resultado dela vai dar 0,50 quilogramas. Então, a gente tem que a massa de MB é meio quilograma, 0,5 quilogramas. Consequentemente, é a massa de MC, porque ambos têm massas iguais. Agora, partindo para a letra B, que é para determinar a massa de MA, a gente vai agora utilizar um ponto aqui, que a gente consegue fazer a associação agora de MA com MB. Porque a gente agora sabe a massa de MB e a massa de MC. Então, a única incógnita para nós é a massa de MA. É MA, no caso. A única incógnita para nós que a gente quer descobrir. Então, a gente precisa saber também essas distâncias aqui. Então, utilizando este ponto aqui do gráfico, que é um ponto de que quando y é igual a 0,5, a gente tem que a energia potencial gravitacional do sistema, ele é menos 2 vezes 10 elevado a menos 10 joules. É quando y se encontra a 0,5. Contudo, a gente precisa encontrar, na verdade, esse RA e RB não é o valor de y, é o valor dessa distância aqui, ó. Que no caso seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. E como esses triângulos retângulos, como D, esses valores de D são iguais, e a gente tem que o eixo Y está no meio, a gente tem que esse valor de hipotenusa é igual a esse valor de hipotenusa. Logo, esses valores aqui são iguais. Então, a gente pode reduzir da seguinte forma. Menos 2,0 vezes 10 elevado a menos 10 igual a menos. Como como MB e MC são iguais, isso aqui a gente pode multiplicar por 2. Somando esses dois vai dar 2 vezes esse termo aqui. 2 Gzão MA MB dividido.
E a distância entre A e B é a mesma distância entre A e C, e ela é hipotenusa. E a hipotenusa a gente calcula da seguinte forma. Ela é a raiz quadrada de d ao quadrado mais y ao quadrado. Mais associação de MB com MC, que a gente já sabe o resultado. É menos 2,7 vezes 10 elevado a menos 11. Mais 2,7 vezes 10 elevado a menos 11. Cortando os valores de menos, a gente tem que 2,0 vezes 10 elevado a menos 10. Pega esse termo aqui e joga para cá subtraindo. Menos 2,7 vezes 10 elevado a menos 11. Esse termo tem que ser igual a 1, porque aqui é 0,5. 0,5 multiplicado por 2 dá 1. Gzão, no caso, Gzão é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes MA, que é o valor que a gente quer descobrir, dividido pela raiz quadrada de 0,3057 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado. Efetuando essa subtração aqui, a gente tem que essa subtração vai dar 1,73 vezes 10 elevado a menos 10. Todo esse termo aqui vai ser multiplicado pelo resultado dessa raiz aqui. O resultado dessa raiz ele é aproximadamente 0,586048. Tudo isso daqui dividido por 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Isso aqui tem que ser igual a MA. Ao jogar na calculadora, vocês vão notar que MA ele vai ser igual a 1,52 quilogramas. Então essa daqui é a resposta da nossa letra B.